Olá pessoal, estou muito contente, feliz como sempre, porém mais ainda, porque hoje eu trago um tema que há muita controvérsia a respeito e eu trago alguém muito entendido e defensor desse assunto. Ele já esteve aqui no Sintonia há alguns anos e tudo que é muito bom a gente precisa ter mais do mesmo, certo? Eu vou conversar hoje com o Dr. Marcelo Guimarães. Vem sentar aqui, por favor, doutor Marcelo. Fala um oi lá para os nossos internautas, por favor. Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês e especialmente com você, Beth. Nós somos vizinhos, né? Você mora aqui em Moema? A gente é vizinho de coração. De coração. Eu até convidei ele para ser meu best friend, porque ele entende tanto de tanta coisa que eu quero saber. Gracinha. Né? Já sou. Pode me colocar como pronto. Né? Gente, o que nós vamos falar hoje? Eu vou tentar falar do jeito que ele me ensinou, tá? É assim. Vamos lá. Vamos lá. LGBTQIA+. Tá linda, tá aprovada. E seus direitos. Porque muita gente não sabe o que quer dizer tudo isso e também desconhece os direitos, né? Então, primeiro eu conto quem é o Dr. Marcelo. Advogado formado pela PUC São Paulo, mestrando em Direito na mesma universidade, coach, podcaster, palestrante, especialista em ISG pela GV, né? Conselheiro para a temática LGBT no Instituto Luiz Gama de Direitos Humanos, consultor jurídico da Agência de Notícias de AIDS, foi secretário de comunicação da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero e da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Currículo, hein? Ó, tirar o chapéu. É coordenação de comunicação da Comissão Idealizadora, é isso mesmo? Da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB. Quer dizer que você está envolvido até aqui, né? A gente tem trabalhado. Você trabalha bastante, A gente né? tem trabalhado. Gente que faz, né? E fundou uma empresa chamada Essa Tal Prosperidade. Posso perguntar alguma coisa disso depois, né? Pode. E do autor da TV Globo, Mário Viana, tá? E também do ator de televisão Carmo Dalla Vecchia, o Sem Karma, entre outros. Nossa, não tem tanto assunto, gente, não sei o que eu vou fazer hoje, mas vamos lá. Primeiro, Marcelo, doutor Marcelo não. Marcelo, Beth, pelo amor, é vizinho de pelo bairro, amor, de né? coração. Já é na casa. Eu vou dar carteirinha para ele, para vir no Sintonia, porque ele tem muitos assuntos. O que significa aqui para o nosso internauta LGBTQIA+? Uma sigla. Primeira coisa. É uma sigla. Não é, por exemplo, uma frase que as pessoas usam, eu não gosto dessa frase, sopa de letrinhas. Não. Atrás dessa sigla tem vários grupos vulnerabilizados em seus direitos, que são L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de travesti e transgêneros, Q de queer, I de intersexo, A de assexuais e mais o que mais vier. E quem vier mais. Por quê? Porque nós somos seres humanos, cada um com a nossa identidade única e não dá para rotular tudo em siglas. Então existem outras expressões que ainda não têm nome e que cabem dentro do mais para que esse todo mais mundo... é abrangente. Então. Ele é abrangente para que todo mundo se sinta então incluído. voltando, lésbica, entendi. Gays, entendi. B, bissexual, ainda está dentro do meu entendimento. T, transexuais também. Q. Queer. O que é isso? Queer é uma palavra em inglês, Q-U-E-E-R. Queer, que significa, inicialmente, estranho. Queer é um perfil de pessoa que não se encaixa em nenhuma classificação. Nem homem, nem mulher, nem travesti. Nem homem, nem mulher, nem travesti, justamente para que todas as individualidades sejam respeitadas. Existe teoria sobre especificamente essa letra e essa palavra, sobre se isso é necessário, se isso é uma questão mais própria da realidade norte-americana. Aqui no Brasil, na verdade, a gente nem usa tanto enquanto movimento social, mas sim enquanto sigla, porque é uma sigla que vai comunicando com outros países, é uma sigla que tem mais... Meio universal, Meio universal. E o A, você falou? Assexuais. Assexuais. Quer dizer, assexual é que não tem sexualidade, ou que não tem escolha sexual. É que não tem atração ou necessidade de realizar o sexo. Assexuais. Isso. Ai, e o I, intersexo... pulei essa.
que é? Você lembra, Beth, de que a gente chamava de hermafrodita? Lembro. Então, é o I. Que é a que tinha dois sexos, né? Que nascia com uma morfologia no corpo. Tanto podia ser um como ser outro. Que não era bem identificada, ou que tinha os órgãos genitais dos dois sexos. Tá. E não se fala mais hermafrodita. Ah, fala esse I aí que é? Fala intersexo. Intersexo. Que é uma questão bem específica. Bom, gente, podemos dizer que está completamente explicado o que é essa sigla. O T, eu acho que vale a pena a gente mencionar um pouquinho mais. O transexual? A pessoa transexual é a pessoa que nasce com o sexo, com uma genitália X, com uma genitália A, e não se encaixa naquele papel que a sociedade diz que aquela pessoa tem que ter. Então, uma mulher, por exemplo, que nasce com os órgãos genitais femininos, com a formação morfológica feminina, mas ela se sente homem. E esse se sente não é uma coisa de modismo. Não é, hoje me sinto homem, hoje me sinto mulher. Não. É uma formatação, inclusive, psicológica. Não é que ela tem escolha, ela tem o sentimento interior. Né? Ela se sente, neste caso que a gente está falando, o sexo, o gênero oposto. É mais comum o homem se sentir como uma mulher ou mais uma mulher que queira se sentir como, que se sente mais como homem? Existe uma pesquisa sobre isso? Não que eu conheça, mas a tua pergunta é bastante interessante, mas eu acho que na nossa convivência social sempre foi mais aparente os homens que naquela época a gente falava assim, travestiam de mulher. Como aquela famosa mulher mais linda do mundo, do Brasil, era a Roberta Close. A Roberta Close, que era linda. Então, eu acho que era mais comum ter essa visibilidade do que o contrário, que são homens trans, que são pessoas que nasceram com vagina, por exemplo, mas se sentem homens. E aí você tem esse perfil que faz a mastectomia, tira os seios, toma os hormônios e deixa a barba crescer. E aí você tem esteticamente ou morfologicamente na parte externa, aparente, o que se chama de um homem. Então não sei. Mas, por exemplo, o transexual, que ele tem o órgão masculino, o órgão sexual masculino, e ele quer ser mulher, tem operação que tire, extirpe e faça uma cavidade? Tem uma cirurgia. Olha a pergunta que eu tô fazendo, ele não tava aqui, tá? Não tava nada aí, né? Mas eu vou te responder o que eu sei, que também não é a minha área de maior profundidade de conhecimento, mas sim existe cirurgias que se chama redesignação de sexo, onde faz o procedimento... Virar uma vagina. Eu não posso dizer porque realmente eu não conheço, nunca me aprofundei. Porque o contrário, uma vagina virar um órgão sexual masculino, eu acho que é mais difícil, né? Sim, esse também nunca... Aí eu teria que entrevistar um médico que faça esse tipo. Exato. E aliás, se você tiver para me indicar... Já sei quem foi, já gente, vocês percebem onde que eu arrumo as minhas pautas? Uma conversa leva da outra, maravilhoso isso aí. Muito bom. E o que é a orientação sexual e identidade de gênero? Ótima pergunta e dois conceitos diferentes. Vamos lá. Orientação sexual é para quem ou por quem você orienta o seu afeto. E aí a gente tem homossexual, heterossexual, bissexual ou assexual. Então, no meu caso, que sou um homem gay, por exemplo, o meu afeto se direciona para outro homem. Então a gente está falando na minha orientação sexual. Se orientasse para homens e mulheres, seria bissexual. A orientação seria bissexual. E aí por aí segue. E se não tivesse nenhuma atração, era o assexual. Exato. A identidade de gênero é o que a gente estava falando antes. Com que gênero eu me identifico? Então, você tem cisgênero e transgênero. Com S-I? Com C e S. Cisgênero. Que é o oposto de transgênero. Explica os dois aí, porque... Cisgênero sou eu. Eu nasci morfologicamente homem. A minha orientação sexual se direciona para outro homem, homossexual ou gay. Eu gosto mais da palavra gay. É a mesma coisa.
É a mesma coisa. E eu sou cisgênero. Ou seja, eu me sinto homem. Ah. Já vi que você entendeu. Entendi. Eu me sinto homem. Eu não quero ser uma mulher. Tá. Eu não quero ser um outro gênero que não aquele que você eu está tenho. incorporado. Exato. Tá. Então, já a pessoa transgênero, ela não se sente em harmonia com aquele sexo que lhe foi atribuído. Exatamente. E, por exemplo, isso se refere só a homem ou a mulher transgênero? A mulher também, porque a mulher transgênero é, então, uma pessoa, eu gosto muito da palavra pessoa. Somos. Porque ela abarca todos os homens e mulheres. Sim. Então, uma mulher transgênero é um homem que nasceu com pênis, vamos falar na terminologia mais... Pode falar aqui, pode falar mais tudo. correta, que nasceu com pênis, mas então aquela pessoa que é chamada de homem se sentia mulher, o que a gente acabou de falar, e aí ela faz a transição para o gênero feminino, ela é uma mulher transgênero. Ela põe peito. Ela põe peito, ela faz a cirurgia de redesignação sexual. Nem é necessário, Roberto, isso é importante, que a cirurgia necessariamente, obrigatoriamente ocorra. Tá. Se a pessoa se sente mulher, quem somos nós para dizer que ela não é uma mulher? Então, mas outrora havia um preconceito enorme e se taxava como sem vergonhice. E não é, a pessoa nasce com esse sentimento, com essa sensação, não é isso? É isso, mas eu tenho que fazer uma pequena correção na sua frase, Por porque favor, você tá aqui para isso, cara. não é só outrora. Ah, não é só outrora? Não, é esta hora também. Esta hora... Infelizmente é esta hora mas, também. Hoje não está mais aceito? Então, veja só, você é uma pessoa educada, culta, inteligente, aberta para o mundo. Eu posso me colocar também nas mesmas características que você. A gente se aceita. Eu sendo Mas hétero, nós somos, e alguns bairros da nossa capital, São Paulo, são ilhas de modernidade. Tá. De pensamento aberto, de pensamento democrático, de pensamento pacífico. Tá. Nós estamos num país de 200 milhões de habitantes, com profundas, discrepantes fendas sociais, abismos sociais entre nós dois, por exemplo, e pessoas no interior de um estado muito pobre, onde nunca teve acesso, por exemplo, a saneamento básico. Tá. Eu estou só falando do abismo social. Mas isso quero dizer que as diferenças de mentalidades, e aqui eu não estou atribuindo melhor nem pior para nenhum dos nem certo nem errado, né? As consciências são muito diferentes. O que eu sinto na geração nova, porque eu tenho netas lindíssimas de 15 anos, vaidosas, femininas, elas assim falam de gays, de lésbicas com a maior naturalidade. Para elas é um ser humano. Então por isso que eu falei, mas ainda continua tanto acirramento nessa rejeição a isso? Essa juventude que está chegando agora não aceita melhor? Eu tenho ouvido muito essa frase, essa juventude que está chegando não está melhor. Eu acho que sim, existe uma parte dessa juventude, e eu não sou pessimista, mas eu não posso deixar de ser realista. Tá. Existe uma parte dessa juventude que conversa tranquilamente sobre esse tema, só que é uma pequena parte. Novamente, a juventude com quem você convive ou com quem eu convivo. Mas no todo... Ainda o preconceito, não necessariamente na juventude ou na formação educacional dos nossos habitantes, ela é muito defasada em relação ao que é o respeito e mais, especialmente isso, o que é a dignidade da pessoa humana, que é o princípio que norteia a nossa Constituição. Foi bonito. O primeiro princípio, a nossa Constituição, ela existe, o nosso país ele existe, Beth, para que cada um de nós tenhamos a nossa dignidade respeitada. Acima de tudo. O resto é decorrência disso. Não concorre com isso. Deriva do princípio da dignidade. Porque cada um de nós tem o direito de realizar aquilo que a gente chama de projeto de vida. Vida, claro. E escolhas, né?
Então, quando a gente fala de limitações dos direitos, que foi o que você falou logo no início, a gente está falando de supressões na possibilidade de uma pessoa ser feliz porque outra não quer. No caso, vamos usar um exemplo, numa empresa, uma grande empresa, existe discriminação na hora de contratar se a pessoa for gay ou lésbica? Não dá para responder de uma forma genérica, então dá para sim saber que existe. Existe. Se percebeu que a pessoa não é homem ou mulher, já tem uma restriçãozinha. Não é que você não é homem ou mulher. A tua fala é boa para eu poder explorar. E sim se ela orienta o afeto dela para o mesmo sexo ou para o sexo oposto. Nossa senhora, vou ter que me acostumar com isso. Exato. Porque um gay é homem. Sim. E uma lésbica é uma mulher. Então, tem gente que fala assim, eu não me apaixono pelo sexo da pessoa, eu me apaixono pela pessoa. Se for homem ou se for mulher, é aquela que eu vou me apaixonar. Exato. Não é? Hoje é assim que tá, né? Tá certíssimo. Mas a discriminação, sim, ela ocorre. Depende, obviamente, da empresa e do local do país. Mas também é uma coisa que você tem que pensar que muitas pessoas não se sentem confortáveis para falar de si. Então, por exemplo, do jeito que eu me apresentei e me coloquei aqui com você. Eu não sou um jovencito. Eu não sou um pirralho. Eu sou um senhorzinho maduro. Já tá nos 50, viu, gente? Exato. Para eu poder me colocar desse jeito e com a tranquilidade, independente do que você vai achar ou do que o público vai achar, levou anos. É mesmo? Você não falava sempre sobre isso? Não. Por proteção. Sim. Proteção de violência. E mudou alguma coisa na sua vida depois que você assumiu isso? Na verdade, mudou primeiro em mim, né? Não, pra você foi uma libertação, não foi? Na verdade, o direito me trouxe estrutura para poder me autorizar mais ser o que eu sou. E quando eu digo isso, eu digo basicamente, e acho que é o que você tem a questão dos direitos também para a gente conversar, que é, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união homoafetiva e a possibilidade de casamento. E em 2019, a criminalização de práticas LGBT-fóbicas. Certo. Então hoje você não pode e não deve, infelizmente ainda acontece, você não pode ofender uma pessoa, você não pode discriminar uma pessoa por causa da orientação sexual e identidade de gênero dela. Isso é crime, é um crime que não é leve. Então eu estou trazendo esses dois pontos, Beth, porque essas duas decisões me estruturaram. Então, eu percebi, porque eu sempre converso com o meu entrevistado, assim, sobre o que nós vamos falar. Eu não entendo 90% dos assuntos que vêm aqui, então eu peço a sua orientação. Eu queria saber quais foram os direitos conquistados, então, das pessoas LGBTQIA+. Lindo, ela já tá Eu acertei, gente. Experimenta falar aí, viu? LGBTQIA+. Vamos lá. Esses dois são bastante importantes. Tá. Que é, por exemplo, o direito ao casamento. Casamento civil. Vamos pensar aqui, quando a gente fala casamento, há muitas pessoas que elas são contra, porque é a mesma palavra que se usa na igreja. Se fosse outra palavra, talvez as pessoas entenderiam melhor. Nós, quando estamos falando de casamento de pessoas LGBT, nós estamos falando de casamento civil. Tá. Não queremos deturpar, não queremos, melhor dizendo, Não é para um de noivinho, outro entrar na igreja. Não, é união, né? É uma união. Então, é um casamento civil, é um direito das pessoas LGBT. Antes não havia. Depois, a possibilidade de adoção de filhos. Filhos, é. Também não havia. Depois, a doação de sangue por homossexuais era proibida. Até 3 ou 4 anos atrás. Por conta da AIDS, né? Por conta da AIDS, como só os gays transassem muito na cabeça dessas porque pessoas. Porque quem não é gay pode ter AIDS também, né? Pode ter AIDS também e transa bastante também. Verdade. Então havia uma discriminação que isso também caiu pela decisão do Supremo. Tá. Também tem as pessoas trans podem mudar de sexo na certidão de nascimento e de nome
sem processo judicial e sem necessidade de cirurgia. Como uma coisa natural. Vão ao cartório de registro civil, onde nasceram, fazem o procedimento administrativo, pagam as custas que tem que pagar. Claro, as taxinhas. Isso às vezes impede que as pessoas consigam, porque tem muitas pessoas sem condições financeiras de pagar essas custas. Tá. Já atendi alguns casos lá no nosso escritório também sobre isso. E alteram nome e gênero no cartório de registro civil. Então, houve muita conquista, né? Houve bastante conquistas, mas todas essas conquistas, é importante dizer, Beth. Era o que eu ia perguntar agora. E que importância teve isso para vocês? Vou te responder, mas eu acho que muito importante dizer que essas conquistas foram feitas por decisões do Supremo Tribunal Federal, não por lei. Tá. O Congresso Nacional nunca fez uma lei garantindo os direitos. Então vamos entender, o Congresso Nacional não fez, mas o Judiciário fez? Ótima pergunta. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Chegou uma ação no Supremo, algumas ações, pedindo, por exemplo, o reconhecimento da união afetiva. Era um caso que veio do estado do Rio de Janeiro. O tribunal, interpretando a Constituição pelo princípio da dignidade da pessoa humana e respeito, que está acima de qualquer lei, interpretou que as pessoas LGBT não estavam inseridas nos mesmos direitos que as pessoas heterossexuais. A dignidade dessas pessoas não estava sendo respeitada. O mundo brasileiro estava estruturado apenas para pessoas héteros. Muito bom. Então não é que o Supremo fez uma lei. Não. Sim, foi levado a isso. Ele interpretou a Constituição. Por conta de alguém que entrou lá. De uma ação que veio do estado do Rio de Janeiro. Sempre tem um lado muito bom, né? E independente de não ter virado lei pelo Congresso, hoje então vocês têm esses direitos. Isso é uma grande conquista. É uma excelente conquista, mas esse é o lado do copo cheio. Tá, e o lado do copo, afinal você está falando com um advogado, e o lado do copo meio vazio que coisa nosso Congresso não ter feito, né? Que coisa, o que impediu? O que você acha? Não tem, por um acaso, não tem gays no Congresso? Não vou nem chegar nesse grau vão censurar o meu programa. De elaboração que você fez, mas é uma excelente viagem boa. Gay tem nos 4 cantos do planeta. Então, não existe uma postura até hoje proativa do Congresso no reconhecimento dos direitos LGBT. A gente tem a deputada Erika Hilton, que até onde eu sei se define como uma travesti. A gente tem outras pessoas lutando pelos direitos, mas o Congresso em si, não. Tá. E nós não temos um governador no Sul? Temos um governador no Rio Grande do Sul, que é o primeiro governador assumidamente gay. Assumidamente, e eu parabenizo ele, porque é um ato de coragem, porque ele poderia ter sido muito discriminado, né? Toda pessoa que se coloca... É o Leite, né? Eduardo Leite? Eduardo Leite, Toda pessoa que se coloca publicamente é um ato de coragem. Né? E eu fico só pensando, Beth, quantas pessoas estão sofrendo na sua intimidade porque não têm o direito de ser o que são. Porque são expulsas de casa, e eu conheço vários casos, são alvos de bullying no colégio e alvos de algumas perseguições e violências em empresas e na rua. Na rua, né? Então você tem 3 ambientes, que seriam os ambientes acolhedores de qualquer um de nós, que seria família, colégio e trabalho, e não está assentado. E aí tem algumas pessoas que não têm estrutura psicológica e decidem ir embora dessa vida. Isso eu já vi muita notícia, apesar de que eu não fico ouvindo notícia ruim, né? Mas sabe-se que há muito suicídio, né, nessa área. Há suicídios, há transtornos mentais. Eu, inclusive, fiz uma formação recentemente com esse foco, com uma psicóloga de Goiânia, sobre transtornos mentais e suicídios na pessoa LGBTQIA+. Porque a pessoa não tem condições de administrar e de realizar o projeto de vida. Por quê? Porque a sociedade diz que ela não segue o que a sociedade quer. Agora, falando em esse estado mental,
Existe, claro que existe todo tipo de terapeuta, mas já existe, assim, terapeutas especializados nessa questão daquela pessoa que não conseguiu se encontrar, que não pode ser ela mesma? Deve ter, né? Tem. Primeiro, os psicólogos e psicólogas bem esclarecidos têm essa formação de estruturação do ser humano. Eu conheço psicólogas que são travestis, que são mulheres trans. Homem trans eu não lembro de conhecer como psicólogo. Tá. De outro lado, a gente também tem uma linha de psicologia que não é aceita pelo Conselho Federal de Psicologia, que pretende curar os pacientes de serem gays. Mas isso aí também é uma utopia, né? Mas existe isso na prática, isso eu conheci, por exemplo, tenho um conhecido que passou por esse processo de cura gay e tentou ir embora dessa vida 3 vezes. Então, mas o que eu estudo na doutrina espírita, não existe cura do vício, do álcool, da bebida, da droga. Você consegue ter um autocontrole para evitar o álcool, a bebida e a droga. O gay, ele pode evitar exercer atividade gay, mas curar, você acha possível? Não consigo nem te responder, e você me permite... Tá cabível a pergunta? Tá um pouco estranha a pergunta. Ué, sabe por quê? Cura gay? É isso que então, primeiro porque não existe cura para aquilo que não é doença. Olha que interessante, não é doença, exatamente. Então, a sua pergunta, por isso que eu falei que a pergunta estava um pouco Sim, agora você esclareceu, então retira a pergunta. Retira a pergunta. Não é? Então, eu não consigo responder com esses verbos. Não tem cura gay porque não existe a doença gay. Exato, e além do que, do jeito como você formulou a sua ideia, e foi muito legal o jeito que você formulou, porque é o que se pensa, quando você falou em álcool, em vício, etc., não é comparável. O comportamento sexual de cada um de nós não é comparável a um vício, como, por exemplo, o álcool. Tá. E por isso também não é curável como um vício. E porque não é uma doença. E porque não é uma doença, porque também, tanto o Conselho Federal de Medicina, acredito que desde 1985, já retirou da lista de enfermidades. Porque estava na lista de enfermidade? Está, e também na OMS. Você tá brincando? Por isso que no dia 17... que aula, hein, gente? Dia 17 de maio é o dia que se comemora... Agora, né? Recente, a retirada da patologia homossexualidade e transexualidade da lista de doenças, do Código Internacional de Doenças pela OMS. Gente, nós estamos tendo uma aula, hein? Porque assim, você pode não conviver com nenhuma pessoa LGBTQIA+. Porém, se for conviver, agora você já sabe tudo. Já tem um olhar diferente, empático. Gostei do que você falou. Você pode não conviver com uma pessoa LGBTQIA+. Todos nós convivemos. Você pode não saber que você está convivendo com uma pessoa LGBTQIA+, porque ela não fala. E ela não fala porque ela não se sente aceita, não se sente abraçada, não se sente compreendida. Todos nós, na nossa vida atualmente, convivemos com alguém da sigla LGBTQIA+. Né? Bom, pra mim foi uma surpresa, porque desde a primeira vez você já comentou, mas nós não abrimos no outro programa a seu respeito. Era um outro foco. Então, e eu tô muito feliz que ele tá se sentindo à vontade de contar aqui pra vocês isso. Você não tá se sentindo bem de poder falar isso? Podendo não, você pode tudo. Eu tô... Você tá em casa. Sabe, Beth, isso aqui, tudo que eu faço hoje dentro do direito, na questão LGBT, o mesmo prazer de estar sendo entrevistado por você, não é por mim. É o bem que você vai trazer da informação. É pelas pessoas que estão desacreditando nelas mesmas, pelas pessoas que se sentem que se são erradas, pelas pessoas que não são aceitas pelos pais, que apanham os pais. Eu tive um conhecido, hoje está um pouco mais velho, mas quando ele, até os 21 anos de idade, ele apanhava da mãe, quando ele voltava de uma noitada, de alguma coisa. Nossa. E ele, aos 21 anos de idade, e isso ele me relatou em primeira voz, em primeira pessoa. Então eu conheço casos, eu não estou falando teoricamente. Sim, é uma realidade, né? Então tudo isso que quando eu falo sobre a questão dos direitos LGBTQIA+, quando eu faço essa conversa agradabilíssima com você, não é por mim. E a gente espera, você que está nos assistindo, tem aqui um sininho, não tem? Inscreva-se, e se você tem colegas, amigos, familiares, manda essa entrevista porque pode ajudar muito.
E como você faz parte dessa comissão de direitos, você é super engajado nessa área, qualquer coisa, procura o Dr. Marcelo Guimarães, está aparecendo aqui no rodapé, que ele pode dar a orientação devida. Porque isso aqui que você está fazendo é assim, não é um bônus, é uma bênção, eu diria. É um B de qualquer maneira. É uma bênção. Eu te agradeço essas suas palavras que chegam a me emocionar. Mas eu estou recebendo a bênção de poder falar. Eu tenho a bênção de poder chegar nesse lugar que eu cheguei, e aí eu não estou falando em questões materiais, eu estou falando em caminho de vida, para poder ter essa coragem de me colocar e poder traduzir o direito de uma forma mais simples possível, para que novamente as pessoas possam apenas ser o que elas são. A gente só quer isso, todo mundo só quer isso. O Marcelo, e você está encorajando, você está inspirando pessoas que vão nos ouvir e perceber que sim, existe uma saída para si mesmo, para poder se assumir e ser quem deseja ser, e não aquilo que a sociedade está impondo. Exato. E a gente está aí para... Ai, que lindo! Ser feliz. Eu também fico emocionada. Aliás, ultimamente tenho me emocionado muito nas entrevistas. Por isso que eu sou tão grata ao Alberto Luchetti, da AllTV, que é o dono desse canal que eu faço o programa, porque em 11 anos de programa, 400 entrevistas, trazendo assuntos que seja para o bem comum, mas assim, do céu até a terra, porque pro inferno não vai, né? Só tem boa notícia. Não. É uma bênção eu poder ser o instrumento de Deus de estar podendo fazer isso, tá? Porque má notícia vende, né, doutor? Vende. Outro dia eu briguei com a Claro, eu briguei com a Mil, tem 80 mil views. Eu nunca consegui um programa ter 80 mil views. Já mil virou 80 mil. 40 mil eu já consegui, mas 80 mil não. Má notícia vende. Então vamos mudar essa mentalidade? Que boa notícia também pode viralizar? Sim, sim. Não é? E agora, tem algum desafio pela frente? Nossa, era o que eu estava pensando assim, né? Muito bom a gente ter caminhado até agora, onde chegamos. E aqui eu quero também fazer uma homenagem às pessoas que trilharam esse caminho muito antes de mim. Uhum. Mais ou menos no Brasil, o movimento LGBT começou na década de 70. E eu vou fazer essa homenagem em nome do João Silvério Trevisan, que está conosco, tem 80 anos mais ou menos, e é um profissional, uma pessoa de altíssimo nível intelectual, e que começou isso tudo para que eu pudesse chegar, por exemplo, onde eu estou. E dos nossos desafios, a gente pode pensar, por exemplo, na falta de uma legislação específica, o que eu, como advogado, como um estudioso do direito, eu acho importante, não necessariamente essencial, já que temos os direitos na prática, mas eu acho que isso mostraria um amadurecimento. Empodera mais o assunto. Empodera o assunto e também mostraria um amadurecimento democrático do nosso Congresso, que do jeito que está não demonstra essa postura. Eles precisam ouvir essa sua matéria, essa entrevista, para ver se algum deles lá resolve se expor e defender essa causa. Sim, se alguém que estiver vendo, conhecer algum deputado... Eu posso mandar, tem uma pessoa lá que eu entrevistei do Congresso, ela não é política, ela está nos bastidores. Sim. Vou mandar para ela essa entrevista, ela que se ela tiver assim, conhecimento de alguém que tem essas preferências, não sei se eu vou falar sem ofender, essas preferências, que vire lei. Certo, isso seria... Gente, isso no Senado e na Câmara. Isso seria bonito, pelo que eu falei, para mostrar o grau de amadurecimento democrático do nosso Congresso, se isso acontecesse. Ai, já pensou se eu consigo... Ilana Trombi, que ela chama. Olha só, deu nome e sobrenome. É isso ela deu uma entrevista para mim, aqui no Sintonia, uma pessoa que defende direitos de tudo quanto é jeito, só que ela está nos bastidores, só que ela tem acesso a todo mundo. Ilana, vamos combinar isso, vamos fazer você entrar em contato aqui com o doutor. Vai ser um prazer, Ilana. Vamos lá. E o que eu ia te falar, conquista para que a gente seria uma conquista jurídica, que eu acabei de falar, e uma outra conquista fática, ou seja, do dia a dia, seria uma sociedade mais respeitosa, independente da lei. Exatamente. A gente precisa da lei porque nós não temos uma sociedade respeitosa. Então, é bom e necessário que tenha lei. Mas, independente da lei,
a gente pode ter A uma sociedade. humanização a respeito desse A humanização. assunto. Isso é importantíssimo. Para variar, a gente bateu o sinal, já passou da hora, já estouramos, mas isso é ótimo, porque o papo tá muito bom. E, gente, vocês não sabem o que eu conversei com ele antes? Ele é um expert em marketing digital. Ixi, tanta coisa. Tem os nossos podcasts que a gente produz também. Ah, então. Ó, vocês vão ver como eu vou melhorar aqui nas minhas coisas, porque ele se ofereceu para me ajudar. Ele mora aqui do lado, vou alugar ele. Vai ser um prazer. Eu super agradeço vocês estarem aqui. E, ó, doutor Marcelo Guimarães, eu vou repetir querida. uma frase do Marcelo que está no meu livro 7.0, aquele que eu saí pelado, que também tem, né? Pode imaginar uma mulher de 70 anos no artístico. Quem disse que não pode, tá vendo? A Então, sociedade. quem disse que não pode? Bom, graças a Deus, quando eu lancei, meu filho, por exemplo, comprou 10 livros para dar para os sócios. Significa que ele aprovou. De todo mundo que falou alguma coisa, uma única pessoa falou assim, você não precisava disso. Respeito, mas e onde está escrito que eu precisava ou não precisava? E outra, eu não estou aparecendo tudo, né? E nem na opinião dela você precisava também. Nem tão pouco. Então é o seguinte, no mundo que nós estamos, com tudo que está aí de tecnologia, de o conhecimento, é num clique. Quem não se atualiza, está ficando de fora. E tem que sair da zona de acomodação, né? E eu ia citar isso, está no meu livro. Ele veio dar entrevista, ele falou essa frase, é assim: as pessoas não têm que sair da zona de conforto. Quem que quer sair da zona de conforto? O que elas precisam? Sair da zona de acomodação. Porque conforto é bom, acomodação não. Então, quem fica parado é poste. Exato. Valeu, doutor. Obrigado, super obrigado. Um prazer. Gente, eu saio depois de uma entrevista aqui assim como se eu estivesse levitando. E eu conto sempre com vocês para partilhar, tocar o sininho, se inscrever, fazer tudo que você puder, porque uma andorinha não faz verão, como diria minha mãe. Exato. E eu só vou melhorar o mundo se vocês me ajudarem. Até mais. Obrigado, mais. Marcelo. Obrigado, Doutor Marcelo. Até mais. Tchau.